Olá, meus queridos irmãos, um bom dia. Bom dia para todos nós, bom dia para todos os nossos irmãos ouvintes, bom dia para todos os nossos irmãos inscritos no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Graças a Deus, meus queridos, hoje, uma plena segunda-feira, ainda não voltei para minha capital, voltarei amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Meus queridos, agradeço muito a vocês que estão do outro lado, a vocês que são bastante atenciosos com aquilo que nós chamamos de graça de Deus. Querido, eu gostaria que você continuasse se inscrevendo no nosso canal, você continuasse fazendo de tudo, tá bom? Para que o nosso canal possa ser levado para outras pessoas também, para compartilharmos a graça de Deus. E gostaria que você continuasse se inscrevendo, compartilhando, comentando, tá bom, meus queridos? Deixando o seu like é muito importante. Apesar de que está acontecendo uma coisa muito grave, muito ruim, uma coisa de mau gosto entre alguns pregadores da graça, ensinadores da graça, meu querido, isso tem me deixado muito triste. Me deixou tão triste, irmãos, que às vezes, sabe aquele ditado? A gente fica no mato sem cachorro. Eu me entristeço quando eu vejo algumas pessoas que se dizem da graça brigando entre si. Não era para nós chegarmos nesse nível, não era para nós chegarmos nesse ponto. Querido, por quê? Porque se o sistema religioso já está do jeito que está há muito e muito tempo, não é? Imagina nós, queridos, imagina nós que defendemos o evangelho genuíno através dos nossos olhos iluminados, né? O evangelho, né, que realmente faz sentido, realmente um evangelho que nós falamos sobre o preterismo. Nós temos que continuar a nossa jornada, a nossa vida, sem arrumar problema, sem arrumar confusão com ninguém. Por quê? Porque esse tipo de evangelho que estão pregando por aí, gente, está confundindo a cabeça de muitas pessoas, né? Eu vejo, né, alguns vídeos aí, eu faço comparações e está prejudicando muita gente, muita gente. Mas será que eles estão se dando conta disso? Será que esses ensinadores estão se dando conta de que, ao invés deles conduzir as pessoas a verdadeiramente uma reflexão, a verdadeiramente uma libertação do sistema, será que não está levando essas pessoas para uma situação pior do que está no sistema? Porque estar no sistema é uma coisa, estar na graça ou viver a graça, eu sempre acreditei que é melhor viver a graça de Deus sem a intervenção do crivo da religião do que estar no sistema religioso e escravizado ali. Mas alguns ensinadores da graça, não é, metidos a conhecedor, metidos a sabedor, metidos a ser sábios. Por que eu estou usando a expressão metidos? Essa expressão só vai caber no meio daqueles que querem ganhar dinheiro, ganhar inscritos, porque a partir do momento que tem muitos inscritos começa a monetização, e tem muita gente que não está se importando com o conteúdo da palavra de Deus, está tentando colocar qualquer coisa para que as pessoas possam engolir. Querido, eu, Alberto Lírio, eu não sou aquele cara que tem muito grandes conhecimentos, não. Mas eu faço o possível para estudar. Para você ter uma ideia, meu querido, eu tenho 27 Bíblias. Mas essas 27 Bíblias eu comprei para quê? Para dizer que eu sou sábio? Não, querido. É porque eu me sinto
numa necessidade tremenda de estudar, fazer comparações. Então, gente, não é demais a gente estudar. Quando eu era pequeno, eu não pude concluir os meus estudos. Quando eu era novo, eu vim concluir os meus estudos, eu já tinha alcançado 19, 20 anos, né? Eu não tenho vergonha, mas eu fiz de tudo para concluir os meus estudos com 17 anos, mas eu não consegui. Então, 19 anos, graças ao meu bom Deus, quando eu estava com 19, 20, 21, que eu fui conseguir, não é, terminar os meus estudos para fazer uma faculdade, que eu fiz uma faculdade, graças a Deus. Eu já falei, talvez nos vídeos mais antigos eu já falei, né? Hoje, né, graças ao meu bom Deus, eu posso dizer que eu procuro conhecer, mas eu sou o tal, o fulano de tal? Não. E eu estou vendo alguns da graça dizendo que muita gente só está pregando errado porque não aprenderam com eles. Gente, eu prefiro aprender com o meu Criador e o Filho dele, né? O Cristo ressuscitado. Então, o que acontece? Mediante a palavra de Deus, por exemplo, eu li a Bíblia antigamente, o sistema religioso me separou ao diaconato, depois ao presbitério, depois a evangelista, e eu nunca aceitei ser consagrado a pastor, mas a minha convenção, ao qual eu pertencia, por 3 vezes quis me consagrar a pastor para me colocar em um determinado lugar para receber dinheiro daquele lugar aonde ia pastorear. Mas eu sempre gostei de estudar a Bíblia e eu vi que não é uma coisa certa receber da igreja ou receber do povo para mim administrar eles. Ou, em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22, nos diz que a nossa posição em Cristo não é mais de noiva. A nossa posição em Cristo já é de esposa. Tanto que muitos evangélicos não entendem que a invasão do exército romano, comandado por Tito e o seu pai Vespasiano, no ano 70, aquela invasão, aquela guerra, ela foi a vindima. Ela foi o quê? A Bíblia diz em Isaías 60, 61, 62, 63, que aquela invasão ali, aquela guerra, claro que está falando sobre a vindima, de Deus pisar o lagar, aquela ali foi a festa para Deus, foi a festa das bodas do Cordeiro. Para o mundo politizado e o mundo secular, aquela guerra só foi mais uma guerra. Para Deus, aquela guerra foi a festa das bodas do Cordeiro. Por quê? Quando Deus cobrou o sangue dos profetas, quando Deus trouxe o juízo, ou seja, quando Deus veio cavalgando sobre as nuvens do céu para trazer o juízo sobre Israel, para Deus aquilo ali foi a maior festa, a maior alegria, que para o mundo secular foi uma guerra, mas para Deus não foi simplesmente uma guerra, foi ali que houve a conclusão da transição da lei para a graça, ou seja, a nossa posição em Cristo, a igreja evangélica, ela ainda fica usando a expressão noiva, porque a igreja evangélica, eles não entendem e não entenderam nada sobre a graça de Deus. Porque a igreja evangélica, ela quer entender a Bíblia como tudo literal. Mas a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: literal, simbólica e figurativa. Então, qualquer crente, qualquer cristão que queira entender a Bíblia só de uma forma, ou literal,
ou figurada ou simbólica, na verdade não vai sair do lugar, porque não é assim. Então, quando eu estou dizendo, meus queridos, que nós precisamos muito passar para os nossos ouvintes sinceridade. Porque se eu passar confusão, se eu ficar mencionando nomes de alguns irmãos em graça que estão brigando entre si, na verdade, eu vou causar uma tristeza no coração dos meus inscritos, dos nossos irmãos. E não é esse o objetivo. O objetivo, meus queridos, é você acreditar na palavra. Vou te dar um conselho, querido. Você que é muito honesto e sincero, você que é inscrito nesse canal. Vou falar uma coisa e não vou se arrepender de falar. Sabe o que você faz? Ao invés de ficar ouvindo esses irmãos que estão brigando, e outra coisa, um problema muito sério, eles estão usando a Bíblia para brigar entre si, está igualzinho o sistema religioso. Sabe de uma coisa? Não acredite em ensinador X da graça, ensinador X, ensinador X, porque eles estão usando a Bíblia para trazer tristeza para você. Eu vejo alguns canais, porque eu sou inscrito lá, só para tirar alguma conclusão. Faz o seguinte, você não acredita em A, em B, em C, em D, sabe o que você faz? Acredite na palavra. Peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria e comece a estudar a Bíblia por você mesmo. Compre algumas literaturas, compre livro de histórias, compre quantas Bíblias você puder comprar. Sabe para quê? Para você tirar as conclusões. Eu cresci ouvindo na religião que o diabo é um ser físico e ele existe. Quando eu conheci a graça de Deus, eu passei a estudar e a pesquisar que diabo, Satanás são adjetivos e não nomes próprios. A escola nunca ensina isso. A escola, principalmente os seminários evangélicos, eles não respeitam o vernáculo da língua portuguesa quando você está fazendo o seminário. Porque se ensinassem os seminários, o vernáculo da língua portuguesa, a respeitar, sabe o que acontece? Nós saberíamos há muito tempo que a palavra diabo não é um nome próprio, sim adjetivo. O que está surgindo agora? Está surgindo alguns estudos que eles estão dizendo, tem até o nome, o rapaz de um canal aí, que eu estou acompanhando, eu estou vendo. Eles estão dizendo que o diabo existe sim. Ra-Satã, que é o nome próprio de um ser chamado diabo. Então o que acontece? E eles estão dizendo que eles estão usando os originais. Mas pomba, não falaram para nós que não existe mais original, nem grego, nem hebraico, em lugar nenhum do mundo? Então como que agora eles estão usando algumas literaturas, alguns estão usando algumas literaturas para provar que o diabo realmente existe? Mas que raio de literatura é essa, baseado no original, se eles mesmos, grandes estudiosos, falam que não existe mais original, nem grego, nem hebraico? Então, de onde eles estão tirando isso? Eu prefiro, querido, acreditar prefiro acreditar na palavra. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou incentivar você a se desinscrever de nenhum canal. Não. É bom até que você observe com mais veemência, com mais responsabilidade, o que realmente esses donos de canais estão tentando fazer. Se eles estão tentando persuadir você
através de contendas, confusões, ou se eles estão tentando provar para você o que é verdade e o que é mentira com relação à Bíblia. Porque do jeito que está, já tem gente dizendo que é um novo sistema que está surgindo. A graça é um novo sistema. E é muito triste falar isso aqui no meu canal. É uma tristeza muito grande. Eu não tenho que falar para te agradar. Eu não tenho que te falar da graça para ganhar visualização, views, ou ganhar inscritos no meu canal. Não. Eu devo falar coisas da palavra que realmente eu tenho que ter certeza de que aquilo que eu estarei falando verdadeiramente é a palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, meu querido. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz um vídeo semana passada sobre aquela estátua que a ONU colocou lá na praça, né? E muitos crentes evangélicos ficaram abismados dizendo que é o sinal da besta. Mas o que você quer saber realmente, eu coloquei o meu raciocínio sobre aquilo ali, mas tem muito mais irmãos que são bênçãos na mão de Deus, principalmente o nosso irmão Elivelto Soares, que ele explica detalhe no canal dele, canal nosso irmão Elivelto Soares, que é preterismo completo e escatologia consumada. E ele explica com detalhe sobre o autor daquela peça, por que ele fez, como ele fez e por que aquela peça está ali. E muita gente falando do sinal da besta, sinal que nem chifre aquela imagem tem. Então, para você ter uma ideia, os nossos irmãos da graça de Deus, que verdadeiramente são pessoas sinceras, honestas e de muita responsabilidade, você não precisa acreditar nesses ensinadores da graça que estão criando contenda entre si. Mas acredite na Bíblia. Pelo menos isso. Acredite na palavra. Sabe por quê, querido? Apesar destas Bíblias que nós temos, esses exemplares que nós temos na nossa casa, você tem na sua casa, apesar de que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, o que foi alterado para mais ou para menos, mas o que vale para Deus é a nossa intenção. O que vale para Deus é a nossa intenção de buscar o conhecimento para que nós venhamos verdadeiramente a se libertar cada vez mais de um sistema corrupto que imperou e ainda impera durante muitos e muitos séculos. Eu, Alberto Lírio, eu sempre vou prometer, queridos, que eu estarei sempre buscando a palavra de Deus para que eu possa continuar com toda sinceridade, conversando com vocês, ensinando a vocês sobre a graça de Deus. No capítulo 19 de Êxodo, eu vou só citar, mas eu não vou ler. O capítulo 19 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 7, você vai entender que verdadeiramente Êxodo capítulo 19, verso 1 até o 7. Foi ali que Deus escolhe o povo de Israel para representar Ele aqui na terra. Então esse povo aqui
O povo judeu, o povo de Israel, é um povo particular. Um povo particular. O tempo foi passando e esse povo, eles começaram a desobedecer o Deus de Israel. Foi a partir deste momento que Deus então começa a se entristecer com esse povo Israel. Era Deus que mandava. Deus imperava sobre esse povo. Mas eles começaram a rejeitar Deus e pediram um rei que fosse humano, Saul. E dali a imagem dessa nação foi se denegrindo. Ela foi se perdendo. Essa identidade de povo de Deus. No versículo 5 do capítulo 19, você vai ver que tem uma condicional para que Deus pudesse continuar considerando aquele povo como povo dele, um povo particular. Tem uma condicional no versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo. Só que essa condicional ela não foi cumprida. Então, ao longo dos anos, tudo apontava para Cristo. Deus então começou a se distanciar desse povo, não mais atender eles como era antes, porque eles pediram um rei. E Deus não se contrapôs contra eles, mas Deus não gostou. Aí Deus só falou assim: mas vocês não estão satisfeitos comigo? Vocês querem um rei? E eu? Aí o povo: não, nós queremos um rei. Nós não queremos mais o Senhor. Queremos um rei. E Deus falou: beleza. Pediu para Samuel, então, conversar com eles e escolher. Só que essa escolha, o resultado dessa escolha, foi um divórcio espiritual. Deus divorciou dessa nação. Se você olhar o livro de Apocalipse, o capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 13, você vai ver que Deus divorcia de Israel física e elege uma esposa. E essa esposa agora ela é espiritual. A igreja, corpo de Cristo. Não igreja, denominação com placas denominacionais. Não. Muita gente não entendeu nada. O novo namoro, noivado e casamento do Senhor com o corpo dele é espiritual. Por isso que eu disse, a festa desse casamento aconteceu quando Deus trouxe juízo em Israel. Ali foi as bodas do Cordeiro. Dali para frente, Apocalipse capítulo 22, dali para frente, a igreja é a esposa e não mais noiva. Para o mundo, aquela batalha do ano 70 foi só mais uma batalha. Para Deus foi as bodas do Cordeiro, onde ele, de uma vez por todas, ele realizou o casamento com a sua noiva, que era a igreja, que começou a partir do ano 70. Queridos, a Bíblia é muito linda e maravilhosa, desde que eu não tente influenciar você a acreditar nas minhas convicções. Não existe. Você tem que acreditar, deve acreditar, não tem que acreditar não. Você deve acreditar nas revelações da palavra de Deus. Querido, eu estou chegando no final desse vídeo e eu vou gravar mais vídeo, continuar gravando, mas tenha paciência comigo, tá, querido? Porque eu estou trabalhando, né? O meu trabalho às vezes impede um pouco, tá bom? De gravar vídeo com frequência, mas eu prometo, sempre que eu estiver em casa, vir para casa,
eu vou estar sempre meus cantinhos aqui na minha casa, né, para gravar vídeos, tá bom, querido? E eu respeito você, assim como você me respeita. Vamos estudar a palavra de Deus, a Bíblia, cada vez mais, tá bom? E Deus sempre vai estar conosco. Nosso Criador, né? Tem muita gente que não gosta nem de mencionar o nome Deus, mas eu acredito que a intenção do nosso coração é falar sobre o nosso Criador dos céus e da terra, tá bom? Graça e paz, meus queridos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém? Graça e paz. Amém.